a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rude cruz se erigiu, dela aldeia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Apóstola Ana Leitão, o Senhor assim envia a apóstola Ana Leitão a Portugal. Esta é uma campanha Portugal para Jesus. Eis que o Senhor assim me falou: Ana Isabel, levanta-te e brilha, endireita o caminho do Senhor, prepara o caminho do Senhor. Esta tua campanha será chamada de campanha Portugal para Jesus. Então Deus tem os olhos no povo português. Deus tem os olhos para Deus, quer salvar o povo português. Ele não vem só para o povo português, mas no meu ministério ele começa por Portugal e ele assim diz. Jesus Cristo assim diz: ó vós, igrejas minhas, minha mulher, minha noiva, esposa amada, eu me despi para te cobrir. Eu morri para que vivesses. A vergonha da cruz foi para remir Adão e Eva caído, mas você continua caída. Adão, os meus Adões, os Adãos portugueses continuam caídos, as Evas portuguesas continuam caídas. Você continua na vergonha, andando desvairada como ovelha sem pastor. Isto eu volto a dizer, não é política, é o amor de Deus, que está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E assim continua a Senhora a dizer: igreja minha, amada, minha noiva, endireitai as tuas veredas. Se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Eis que a espada da minha boca está em ação nas minhas igrejas. Endireite as tuas veredas e volte ao primeiro amor. Volte às raízes e coma do pão da vida e pare de comer o pão das dores. Sai das portas largas, pois elas trespassar-te-ão. Elas trespassar-te-ão. E assim continua o Senhor a dizer: se eu vier hoje, igrejas minhas, todas as igrejas que pregam a lei de prosperidade financeira, se eu vier hoje, tu não subirás. Todas as igrejas que pregam lei de prosperidade financeira, assim diz o Senhor: se o Senhor hoje vier, você não subirá. O amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Desperta, ó tu que dormes. O Senhor assim declara mais uma vez: a operação Lúcifer está em ação, numa emboscada para dizimar os moradores da terra. E você ainda continua a dizer que é ímpio, você ainda continua a dizer que é ateu, você ainda continua a dizer que é católico. Desde quando estar indiferente ou ser religioso salvou alguém?
Deixa-me dizer, você está exatamente no ponto que o inferno quer que você esteja. Você está exatamente onde o diabo, Satanás, quer que você esteja. Pois você está no ponto que Deus te vomitou por causa das tuas múltiplas iniquidades e idolatria ao Deus morto. Se você é religioso, é porque serve ao Deus Mamon. E Deus diz, ou servireis a mim ou a Mamon, não servireis a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Endireitai as vossas veredas, assim diz o Senhor. Se eu vier hoje, vós, igrejas minhas, não subirão, não estão prontas para subir. Eu sou santo e tu, igreja minha, terás que ser santa. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem o novo nascimento da água e do Espírito Santo, ninguém verá a Deus. Sem o batismo no Espírito Santo, ninguém verá a Deus. Sem a separação e a consagração a Deus, ninguém verá a Deus. E assim disse o Senhor. Mais uma vez, eu volto a repetir. Assim disse o Senhor. Vós, todas as igrejas minhas que pregam leis de prosperidade financeira, se eu vier hoje, não subirão. Porque vós fazeis exatamente o que o meu povo no Egito fez. Voltaram às raízes, voltaram ao Egito. Porque o povo não recebeu o maná que eu trouxe, que eu dei a Moisés. Não recebeu os meus princípios, não recebeu os meus mandamentos. Mas o povo teve saudade do maná do Egito, da carne e do pão do Egito. O pão e o peixe faz-nos perecer. Assim diz o apóstolo João, porque não trabalheis pela comida que perece, mas trabalheis pela comida que permanece. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer desse pão jamais terá fome. Eu sou a água viva. Todos aqueles que de mim beber, rios de água viva fluirão do seu ser. Rios de água viva fluirão do seu ser. Rios de água viva não estão a fluir nas igrejas do corpo de Cristo. E mais de metade estão mortas porque estão a comer o pão do Egito. Estão a comer o pão da escravatura. Estão a comer o pão do faraó. Voltaram aos vômitos. Voltaram ao Egito, voltaram à escravatura por causa do amor ao dinheiro, o amor ao mundo e toda a sua glória. E assim disse o Senhor, uma das igrejas que o Senhor profetizou pela minha boca, para que se arrependa, a igreja Maná. E assim o Senhor ontem, às 9h34, do dia 19 de maio, assim o Senhor me falou, vítima do Sinédrio. O povo da Maná está a ser vítima do juízo de Deus, porque te amaldiçoaram a ti. O furor da joia de Israel está na Maná. O furor da joia de Israel está na Maná. Todos nós sabemos, o corpo de Cristo que ora, o corpo de Cristo que lê as Escrituras, o corpo de Cristo que ama e quer ver ao Senhor, sabe que o julgamento começa primeiro pelas igrejas. O julgamento no mundo começa primeiro pelas igrejas, porque o Senhor enviou os seus discípulos para que pregassem o Evangelho e nós nos santificássemos e separássemos para Ele. E somos nós que vamos, juntamente com o nosso Senhor, julgar o mundo, julgar o ímpio, julgar aquele que rejeitou o amor de Deus. E o amor de Deus está aqui mais uma vez. Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você não crê, Ele está a dizer, creia no Pai, creia em mim e creia no Pai que me enviou. Creia em mim e creia no Pai que me enviou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O líder da igreja Maná, assim diz o Senhor, eu vou ver tal como a palavra veio a mim. O líder da igreja Maná, e não só, todas as igrejas que pregam a lei de prosperidade financeira, assim diz o Senhor. O líder da igreja Maná repetiu exatamente o que o povo israelita fez no deserto. Ele esqueceu que o povo no deserto ansiou voltar ao Egito, exatamente por causa do maná do deserto, e voltaram à escravidão, pondo os olhos nos manjares do faraó.
ansiaram pelas carnes e riquezas do faraó. E vai você, igreja minha amada, repetir os mesmos erros do passado, racionar o pão da vida com as riquezas dessa terra, conduzir o povo pela lei da prosperidade financeira, semear para colher é que está a dar, ao invés de focar no novo nascimento, sem a qual ninguém verá a Deus, em todas as vertentes, corrompendo a verdadeira essência do Mateus 6, 19 a 34, onde é que fica Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Onde é que fica o Atos 2, 42, porque você tem que dividir as riquezas do reino entre todos. Você, igreja minha, você que pregou a lei de prosperidade financeira, toda a tua vida de caminhada do teu ministério, você arrependa-se hoje, Igreja Maná, arrependa-se, Igreja Católica, arrependa-se das tuas idolatrias. Tudo é por causa do amor ao dinheiro. O Senhor está a urgir as igrejas a voltarem ao primeiro amor. O Senhor está a urgir as igrejas porque Ele está às portas. Jesus Cristo, a cabeça de todas as suas igrejas, aquele que nos amou, amou o Pai, pagou o preço do primeiro mandamento, amou a nós e fez de nós. Ele disse: ninguém deu a vida pelos seus amiguinhos. Ele deu a vida pelos seus amiguinhos. Eu e você somos os seus amiguinhos. Ele deu a vida por ti e por mim. E até hoje, durante 24 horas, Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não cansa. Ele não cansa nem descansa. Ele não dorme nem tosqueneja. Ele intercede por você e por mim. Porque a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 a 6 diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. Só há um. Não há nenhum outro. Só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Deus assim enviou. Onde é que fica o novo mandamento de Jesus Cristo aos seus discípulos? Em João capítulo 13, versículo 34 a 35, o apóstolo João reforçou em 1 de João 4: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. O Senhor está urgindo a amarmos uns aos outros, a perdoarmos uns aos outros, a ajudarmos uns aos outros, a suportarmos uns aos outros, a levantar os braços aos fracos, não a roubar uns aos outros. As igrejas estão a roubar uns aos outros, e Deus não é esse o mandamento que Jesus Cristo mandou. Ele deixou um novo mandamento, que nós nos amemos uns aos outros. Assim como Ele nos amou, assim devemos amar uns aos outros. Mas você come tudo sozinho. Como é que eu sei? Amado, mais uma vez, o Senhor então me dá permissão para poder revelar o sonho que Ele me deu com o líder da Igreja Maná. Eis que Ele fez com que o líder viesse ter comigo, e ele e a sua esposa muito alegres, e ele vem ao lado de mim a sorrir, e ele me disse: eu não sei por que o Senhor me penalizou, eu não sei por que o Senhor me castigou, eu não fiz nada. Como quem diz: mas eu não fiz nada. E eu disse a ele, muito sorridente, eu disse a ele: não te preocupe, Deus confirma tudo em todos, e Ele trará tudo aquilo que está encoberto a descoberto. Ele trará tudo aquilo que está encoberto a descoberto. E a mulher dele vira-se para a serva que estava comigo e diz: vem, eu vou te mostrar os meus negócios. E fora, e ela mostrou os negócios. Eis que eu de repente eu vejo o Jorge Tadeu sentado com uma gamela, ou seja, uma travessa redonda,
muito elegante, cheia de gambas, daquelas tigres, gambas bem ornamentadas, e ele sentado à frente de gambas, a comer as gambas, ele sozinho. E eu viro para ele e digo, mas eu não como gambas, se me descascarem as gambas eu como. Assim a rir para ele. Eu quando acordo, eu não entendi bem o significado deste sonho, mas eis que o Senhor depois me revelou que eu vou aqui dizer onde está. Está aqui. Ele diz, Ana, eis que o Senhor me disse, para interpretar aquele sonho, o Senhor me disse, Ana, Jorge Tadeu não pregou o Evangelho. Ele enviou os discípulos e vendeu o Evangelho. Ele enviou os discípulos e vendeu o Evangelho. Ele não pregou o Evangelho. Ou seja, ele enviou discípulos pelo mundo afora para pregar leis de prosperidade financeira. E ele diz, e assim diz o Senhor, leis de prosperidade progride o povo, mas mata a vinha, mata a alma. O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Pobreza financeira é maldição da alma. Usar a maldição financeira para semear, para colher, é corrupção, diz o Senhor. É corrupção, diz o Senhor. E com relação a Malaquias 3:7, assim diz o Senhor, um povo que me serve afincadamente, a igreja, em que ela desviou dos caminhos do Senhor. Um povo que paga com dinheiro todo o material para o ajudar a servir em tudo. Todos os meses você prega que o povo rouba a Deus. Rouba a Deus em quê? Nós nem sabíamos que existia um Deus, o Criador. Mas não, vós nem sabiam que existia um Deus, o Criador, mas Deus sabia da vossa existência, porque foi Ele quem vos criou e vos amou. Por isso, de graça, Ele enviou o seu Filho. Você recebeu de graça, dê de graça. Por isso está escrito, de graça recebeis, de graça dais. Agora vem você cobrar por tudo ao povo e construir um prédio espiritual na areia, com a meia verdade, e dizer que está a construir um prédio espiritual na rocha. Arrependei-vos, ó vós, falsos profetas e sacerdotes, pois sois vós que me roubam a mim. Arrependei-vos, ó vós, falsos profetas e sacerdotes, pois sois vós que me roubais a mim. E agora que é Apocalipse capítulo 3, versículo 1, eu vou ler. E o Senhor diz, e assim estão todas as igrejas que pregam lei de prosperidade financeira e, por outro lado, levantam igrejas baseadas na heresia, que a igreja é uma máquina de fazer dinheiro, é uma fonte de riqueza, e o líder que se acha rico financeiramente, ele está pobre, nu da alma, e o Senhor o vomita. Hoje estou a pregar para as igrejas, e assim diz o Senhor Apocalipse capítulo 3, todas as igrejas que pregam leis de prosperidade financeira, este é o juízo do Senhor para você. Este é o juízo do Senhor para você. E a terceira, só um bocadinho aqui o vento. E assim diz o Senhor, quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes
algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto não são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as igrejas que pregam leis de prosperidade financeira devem arrepender-se imediatamente, porque o Senhor, Ele diz: eis que a espada da minha boca está em ação nas minhas igrejas. Eis que a espada da minha boca está em ação nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. É justiça de Deus para todo o povo que foi enganado, mas deu com singeleza do coração. O Senhor nunca os desamparou, o Senhor sempre retornou, e é o juízo para o líder que não apacentou as ovelhas, mas tosquiou as ovelhas. Não apacentou, mas tosquiou as ovelhas. E o Senhor me deu um testemunho para que eu entendesse, porque eu fiquei mesmo um pouco perplexa. Eu disse: o Senhor diz que a lei do dízimo condena. Se a lei do dízimo condena, por que o Senhor abençoa a igreja que cobra dízimo? E o Senhor disse: a lei do dízimo condena, porque eu não vim cobrar nada de ninguém. A única coisa que eu vim cobrar é o amor de Deus que lhe foi roubado. É o amor de Deus que foi roubado. E por isso é que o apóstolo Paulo diz que a única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor. É o amor que nós devemos. Por isso ele também deixou o primeiro mandamento em João capítulo 13, versículo 34 a 35. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros cordialmente. Nisto serás conhecidos que vós sois meus discípulos, que vós sois filhos de Deus, para que haja diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então Deus me deu um testemunho, uma experiência com uma ovelha, em que ela testemunhou que em Santo Tomé ela fez um acordo com Deus, ou seja, ela determinou que ela não vai ganhar mais aquela quantia, que era muito pouco, e ela vivia na pobreza, e como um pastor pregava acerca de leis de prosperidade financeira, então ela determinou, estabeleceu um alvo, que ela só vai ganhar uma quantia, e ela então dava os dízimos, e o Senhor, no tempo certo, deu ela realmente, ela começou a ganhar esta quantia. E ela então, como não ia à igreja sempre, ela disse que vai dar sempre os dízimos dela. E eu disse: olha, aquele que dá, aquele que já tem experiência com Deus, não tire a mão de dar. Mas se você não conhece a lei do dízimo, se você se sente escandalizada, não dê, porque Deus quer que todos aqueles que deem a Ele, deem com amor e singeleza do coração. Ele não quer que deem com tristeza, nem por necessidade, mas por amor. E então, quando ela foi para dar os dízimos dela, Deus me disse: olha, dê a esta ovelha 20 euros. Eu disse: mas senhor, mas eu também já tenho tão pouco. Dê a ela 20 euros. Eu, na obediência, e fui dar a ela os 20 euros. E afinal, os 20 euros era exatamente o valor do dízimo que ela trouxe para dar ao Senhor. E o Senhor então me esclareceu: todos aqueles que me têm dado, eu tenho dado de volta. E de acordo com a singeleza do coração que cada um dá, eu então galardoo, eu então multiplico. Mas os dízimos que todos têm dado, eu tenho devolvido todos os dízimos, porque os pastores é que têm roubado. Pregam condenação, pregam temor, pregam intimidação, e não é suposto as igrejas pregarem intimidação. As igrejas têm que pregar o amor verdadeiro, têm que pregar o verdadeiro evangelho e não pregar um falso evangelho. Toda igreja que prega a lei de prosperidade financeira são falsos profetas, assim diz o Senhor. Aquele que não prega o verdadeiro o evangelho na íntegra e prega, vai buscar versículos que eles acham que é o mandamento do Senhor Jesus para cobrar os dízimos. O Senhor diz que é a igreja de Sardes.
Arrependa. O Senhor não tem prazer na morte da alma de ninguém, especialmente a sua igreja que o ama, a sua igreja que o serve, a sua igreja que o busca, a sua igreja que bate. Então a misericórdia dele está sobre as igrejas, para que as igrejas se arrependam e preguem o verdadeiro evangelho, porque ele diz: eu estou às portas, eu estou às portas. Jesus Cristo está às portas, amados. Você que está a dormir, ó, desperta do teu sono, do pecado que te faz dizer que você não crê. Ah, eu não creio. Ah, eu não creio em Jesus. Ah, eu sou ímpio, eu sou ateu. Olha, você não queira de certeza ser surpreendido com aquele que quer que você esteja exatamente onde você está. Arrepende-te hoje. Entrega a tua alma a Jesus Cristo. Nós somos almas viventes e Jesus Cristo trata com a alma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje o Senhor enviou-me às ruas para pregar às igrejas. Eu falei da igreja Maná, agora falo da igreja católica. O líder da igreja católica deve buscar pregar o verdadeiro evangelho aos fiéis. A igreja católica é a maior igreja do mundo, tem maior número de fiéis em todo o mundo. E todos aqueles que estão na igreja católica, que não se converteram, que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho, estão a caminhar com passos apressados para o inferno. Assim que entram dentro do santuário, já caem na cova do engano do diabo, por causa das imagens, a Maria, a Fátima, os Santo Antônios, os terços e tudo quanto isso. Jesus Cristo não trouxe isso. Jesus Cristo não implementou isto quando ele veio. Jesus Cristo não levantou um santuário e disse aos discípulos: dobrem o joelho. Muito pelo contrário, ele diz: não servis a Deus e a Mamon. Em Mateus capítulo 6, versículo 24. Não servis a dois senhores. Não servis a dois senhores. Ou servirás a um, amarás a um, odiarás ao outro. Ou serve um, ou serve o outro. Deus é um Deus ciumento. Ou ele te quer a ti na íntegra, ele quer o teu coração na íntegra, de metade, ele não divide o você com ninguém. Ou ama ele, ou dedica somente a Fátima. Ou ama a Deus, dedica somente a todos os outros santos. A Maria. A Maria trouxe-o ao mundo, e a Maria cumpriu a sua missão em excelência. Em excelência. Mas ela não tem a missão de expiar o pecado de nenhum ser humano. A Maria não tem a missão de expiar o pecado de ninguém. A Maria só teve a missão de trazer o Filho de Deus ao mundo, o Messias ao mundo, para que ele cumprisse uma missão de resgate, para nos resgatar da maldição da lei e reconciliarmos com o amor do Pai por causa da transgressão, do pecado do Adão e Eva. Ele veio nos justificar, ele veio nos colocar no alto retiro, ele veio rasgar o véu do pecado que nos separava do Pai, ele veio restituir a glória de Deus que tinha lhe sido roubado por Satanás através do Adão e a Eva. Ele veio restituir o amor de Deus que tinha sido roubado. E agora todos nós, todo aquele que crê, Jesus Cristo, ele se posicionou para nos levar até o Pai. Ele é o nosso pastor. Ele é o único pastor que nos guia e nos leva ao Pai. E ele assim disse, a Igreja Católica, ele diz que é a Igreja de Laodiceia. E ele diz aqui, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém. Isso diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Assim, eu repito, assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e nu. E nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para
que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor urge a Igreja Católica a se arrepender. O Senhor urge o novo líder da Igreja Católica a fazer uma reforma eclesiástica para pregar o verdadeiro evangelho ao povo que tem sido conduzido na idolatria por causa da implementação herética. Heresias, espiritueiro, e são essas implementações heréticas, espiritueiro, espírito do engano, por causa da cegueira espiritual, porque estão a cultuar ao mamão, aos demônios, através da Fátima, através do Santo Antônio, através da Maria, através de todos os outros deuses. É oração de terços, é velas de tudo quanto é tamanho e feitio, com interesses de acumular tesouros na terra, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão mina e nem rouba. O Senhor urge a todos que se arrependam e conduza o povo no verdadeiro caminho da luz. Retira o povo do caminho das portas largas da idolatria e conduza o povo no caminho da luz, que é Jesus Cristo somente. Ele, o caminho, a verdade e a vida. Conduzir o povo a tirar todas as imagens e somente dobrar o joelho a Deus, somente ir ao Pai. Ó Pai querido, eu te louvo e te agradeço por mais um dia que tu me deste. Senhor, tu diz na tua palavra, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu venho aqui, Senhor, o Criador, meu Criador, aquele que me amou de tal maneira, que deu o seu Filho amado, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Eu venho aqui, a tua santa presença, em nome de Jesus. Não é em nome da Maria, não é em nome da Fátima, não é em nome de São João, não é o nome de Santos Antônios, não é em nome de ninguém. Eu venho aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço, Senhor, que tu me guies no caminho certo. Eu peço, Senhor, que me laves e purifique, me santifica para a tua glória, Senhor. Eu peço que me guies pelas veredas da Água Santina. Eu peço que derrames sobre mim sabedoria e revelação, para que eu possa administrar a minha vida segundo a tua vontade, porque é a tua vontade que traz a prosperidade. Tu diz na tua palavra, Senhor, em Josué 1:8, não se aparta da minha boca o livro da tua lei, antes eu medite nela dia e noite, para que eu possa fazer conforme tudo quanto nela está escrito, para que eu prudentemente me conduza e eu então faça prosperar os meus caminhos. Tu és Jesus Cristo, é Ele o caminho, é Ele o caminho, é Ele o caminho. Líder novo da Igreja Católica, o Leão 14. Eu já preguei para o Papa Francisco, mas ele já não está entre nós e está no inferno. Isso eu tenho 100% de certeza, porque o Senhor assim me declarou. Não vá um líder carregar milhões nas portas largas para o inferno e ele salvar-se. O Senhor não se deixa escarnecer. O Senhor não me deixa escarnecer, assim diz o Senhor. E o novo líder, o Senhor está a dar a oportunidade para se arrepender, fazer uma reforma eclesiástica e conduzir o povo na porta estreita. A porta estreita é Jesus Cristo. A porta estreita não é Fátima. A porta estreita não é Maria. A porta estreita não é Santo Antônio. A porta estreita não é vela. A porta estreita não é nada a não ser o único nome que debaixo do céu a salvação. Jesus Cristo. Jesus Cristo, para conduzir o povo pela porta estreita. Eu deixo este recado para o novo Papa, Leão 14. Faça a reforma em nome de Jesus, porque o Senhor disse que já vos vomitou. Você é a igreja de Laodiceia. A Bíblia que eu uso é a Bíblia Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. É uma das Bíblias mais lidas em todo o mundo e mais preferidas do crente, porque tem uma tradução mais simples e leniente. Por isso eu prego a verdade não só por ela e por aquilo que o Senhor me revela, e eu vou confirmar pela palavra. O Senhor me disse que o Senhor vomitou a Igreja Católica. E onde é que eu encontro a Igreja Católica? Eu encontro aqui na Igreja de Laodiceia, que é a 7ª carta à Igreja de Laodiceia,
Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E Deus aqui diz que vomitou a igreja católica. O povo é culpado? Não, o povo não é culpado. Quem é o culpado é o líder. O líder está cego e está a conduzir o outro cego. Então o povo precisa de ser esclarecido. O povo precisa de mudança. É justo. O povo tem direito à justiça, e a justiça do Senhor chegou para o povo português. A justiça do Senhor, eis que a espada da minha boca está em ação nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Justiça e juízo do Senhor. Na igreja Maná, o Senhor está a trabalhar a fúria do santo do Israel. Eu volto aqui, querido, dá-me só aquele livro, o pequenino. O Senhor, quando me disse isso, amado, eu fiquei muito triste, porque eu sou filha da Maná. Eu venho, é de lá que eu venho, e o Senhor me levantou para também pregar o arrependimento a esta igreja. Assim que o Senhor me disse, a vítima de Sinédrio, o povo da Maná está a ser vítima de juízo de Deus. Porque te amaldiçoaram, e o furor da joia de Israel está na Maná. O furor da joia de Israel, é isso que eu queria. O furor da joia de Israel está na Maná. Quem se susterá diante de Deus vivo? Quem se susterá? Hoje todos passam, todos ouvem o Evangelho, mas ignoram. Aí eu não creio. Eu não creio. No dia em que ele se manifestar nos ares, para vir buscar aquele que creu, aquele que combateu o bom combate da fé e do amor, aquele que perseverou, guardando o coração, guardando a fé, crendo que só há um Deus, debaixo do céu só há um Deus, que te toma pelo nome de Jesus Cristo. Esse será arrebatado no dia em que Jesus Cristo vier se manifestar nos ares. Quando a trombeta soar, você quiser arrepender, amado, já será tarde. O arrependimento começa agora. O arrependimento é agora. Ou você se arrepende agora, ou vai dar de cara mesmo com o anticristo. Você que diz, eu sou ateu, eu não acredito nem em Deus, nem em Satanás. Infelizmente você vai ter que dar de cara com Satanás. Você vai mesmo ter que dar de cara com Satanás. Como é que eu sei isso? Eu conheço a mão de Satanás. Eu lido com ele 24 horas sobre 24 horas. Então eu mesmo te digo que você vai dar de cara com o anticristo. E neste dia você vai querer salvação e já é muito tarde. É agora, amados. É agora. A maioria do povo português é um povo idólatra, porque está a ser conduzido por um cego. O líder da Igreja Católica está cego. Arrependam, amados. Arrependei-vos. É chegado o reino dos Deus. O reino de Deus. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte da sua igreja. Todo o povo católico vai à igreja à busca de um Deus. Ele quer cura. Ele quer salvação. Ele quer amor do Criador. E aquilo que lhes apresenta é o que eles recebem. E por causa de quê? Qual é a raiz? Que muito povo da Igreja Católica continua a adorar imagens, acender as velas, porque não leem as Escrituras, não leem as Bíblias. Leiam, amados, conhecerás a verdade vos libertará. Irmãos meus da Igreja Católica, leiam a Bíblia, o Senhor vos ama. O Senhor vos ama e quer vos resgatar dessa lama do pecado que é a idolatria. Adorar outros deuses que não te salvarão. Adorar o Deus que você tem que carregar. Adorar ao Deus em que você tem que limpar o pó. As procissões, quem carrega as imagens é você. É suposto Deus te carregar ao pó. Povo português, você é meu irmão. Eu sou portuguesa também de sangue. E também sou imigrante. O povo português é um povo inteligente. Por isso é que eu estou aqui também. Glórias a Deus. Você estuda. Como é que você vai se deixar convencer por um homem que põe uma escritura e te entrega e sem nenhuma prova da Bíblia?
É Jesus que foi à cruz. Não foi a Maria, não foi a Fátima. E você carrega a Fátima nas costas, na procissão, por todas as ruas, na peregrinação, a vituperar o nome daquele que foi à cruz, daquele que pagou o preço, daquele que derramou seu sangue. Puxa, põe no teu lugar. Se fosse você, o povo da Igreja Católica, que tivesse ido à cruz, pago o preço, e agora estão a usar a outra entidade para glorificar acima daquilo que você fez, como é que você se sentiria? Você que pagou o preço e os outros estão a comer o louro. Os outros é que estão a glorificar. Os outros é que estão a usufruir do fruto do teu sacrifício, do sacrifício de sangue, o sacrifício da cruz. Abominação. Por isso é que Jesus, o Deus, vomitou a Igreja Católica. É muita idolatria, é muita abominação. É vitupério da cruz. É vitupério do sangue de Jesus. É vitupério do amor de Deus. Ele amou de tal maneira todo mundo que enviou seu Filho para que nós não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. É o amor do Pai. E o Senhor está aqui para dar este amor. De graça recebeis, de graça dás. Porque você tem que comprar um santo que nem te salva. Porque você tem que dar o dinheiro para pagar por um santo que não te vai fazer nada. É o demônio que te está a conduzir. Ele tira a enfermidade aqui hoje e convenceu, esse santo me salvou. Mas amanhã você tem enfermidade no outro dia, no outro lado. E assim sucessivamente. É a estratégia do inimigo. Não ereis, amados. O apóstolo Paulo, ele também foi romano. A Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se pregam as escrituras do apóstolo Paulo, em nenhum momento eu vejo nas escrituras do apóstolo Paulo, que foi o último dos apóstolos, em que ele diz para adorar a imagem. Porque não sejais imitadores do apóstolo Paulo. Ele foi um apóstolo genuíno de Jesus Cristo. Genuíno de Jesus Cristo. Hello? Ele foi um apóstolo genuíno. Por que não sejam imitadores do apóstolo Paulo? Aqui em Atos 17, a partir do versículo 15, eu vou passar aqui a ler. E os apóstolos com Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ora, o apóstolo Paulo, a presenciar uma idolatria, e o coração dele se comoveu, porque todos aqueles que estão em idolatria estão cegos e merecem a misericórdia de Deus. Por isso é que Deus está a urgir a Igreja Católica para se arrepender, e especialmente o líder da Igreja Católica, agora o Papa Leão XIV, para se arrepender e pregar o verdadeiro Evangelho, voltar às raízes, voltar ao primeiro amor e conduzir o povo no caminho certo. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? É isto que o novo Papa tem que fazer. Que doutrina é esta? De novo nascimento. O novo nascimento está em João 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Como é que Jesus Cristo, Filho de Deus,
esse que foi à cruz, a quem a Igreja Católica também prega, se ele mesmo disse, se não for pelo novo nascimento, ninguém verá o reino de Deus, por que é que você agora, ó Papa Francisco já falecido e agora o novo substituto, continua a permitir a Fátima, continua a permitir o Santo Antônio, continua a permitir as velas e as procissões e as peregrinações, quando isso não salva o povo? Onde é que está o amor genuíno de Deus? Onde é que fica? Onde é que fica? Lavai as vossas mãos do sangue. E tomando, e ele continua dizendo, e tomando levaram a Areópago dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos atenienses e estrangeiros perdão, está aqui muito vento, mas nada nos pode fazer parar. Nada nos pode fazer parar. Estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E é esse Deus que eu também vos anuncio. A Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus, que veio em espírito e em verdade. E Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O último dos apóstolos que teve um encontro real com Jesus Cristo, bateu de frente com Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E fez dele o apóstolo dos gentios. Ele teve experiências com Deus. Ele pregou a tempo e fora do tempo. Experiência e pregou a verdade. Porque não seguem. Se ele aqui diz, onde é que está essa página da Escritura na Bíblia da Igreja Católica, que não pregam a verdade ao povo português, que não abolem, que não deitam por terra esta Fátima maldita. Por isso é que Portugal está como está, amado. Se Portugal não se arrepender de todas essas idolatrias, o nosso Portugal bonito, tudo que nós temos hoje vai se deteriorando aos poucos, amados. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus está a levantar igrejas em todo o lado para pregar o verdadeiro evangelho, para que o povo se arrependa das idolatrias, das Fátimas, das Marias, de tudo quanto é casta do Deus do mundo, que não salva a alma. Arrependei-vos, amados. Aqui o apóstolo Paulo prega. E aqui no versículo 28 do capítulo do Atos, capítulo 17, diz, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas essas coisas. Está aqui, ele diz aqui, e é o que eu tenho pregado. Que tipo de Deus é esse que é você que tem que carregar? Que tipo de Deus é esse que você tem que limpar o pó? Que tipo de Deus é esse que você tem que ir à loja e comprar? Faz sentido, amado. O povo português, você é um povo inteligente, não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Arrependei-vos. Que Deus é esse tão pequenininho, um santinho ali, que vai, por amor de Deus. Tenha pudor. E de um só fez. Está aqui, eu continuo. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando e pudessem
pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele não está longe, amado. Clama e eu ouvir-te-ei. Mas se tirares do meio de ti toda essa idolatria, que é julgo, estender o dedo e falar vaidade. Se você clamar ao Deus vivo, dobrar o teu joelho no teu oculto e levantar as tuas mãos santas para o céu, sem ira nem contenda, com singeleza do coração, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá e Ele te socorrerá. Ele te socorrerá. Você só precisa de crer nele. Enquanto você continua a crer nos bonecos, você está a tapar o sol com a peneira. Você está a tapar o sol com a peneira. E ele aqui diz, e de um só, mais uma vez eu repito, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a outro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifícios e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, que se arrependam. O apóstolo Paulo, naqueles tempos, anunciou arrependimento de idolatrias. Não vás após outros deuses, não encurvais após elas. Em Êxodo 20, o Senhor assim exortou a Moisés. O povo rejeitou e o povo morreu. O povo morreu, mais de 40 mil pessoas. Negaram o Senhor, não se arrependeram dos seus pecados. Foram após outros deuses. O maná da terra, comida para o estômago. Trocaram o maná da terra pelo maná do céu. E Deus não se conformou e disse, não vou mais perder a minha criação, a minha glória. Nós somos a glória do Senhor. Ele se recusa. E Ele me enviou Portugal para Jesus. Arrependam-se. Arrependam-se. Aqui o apóstolo diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam para a salvação da sua alma. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina, e reina em glória, em majestade, em força e poder, e no tempo certo. Bem próximo o tempo está, quando a trombeta soar. Você, se não se arrepender, você não subirá, e será muito tarde. E será muito tarde. Porquanto, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E é assim tem sido. Uns têm movido e outros têm escarnecido. Até aos dias de hoje, os moradores da terra se comportam como nos tempos de Noé. O Noé pregou o evangelho. Entrem na arca. O Senhor vai acabar o mundo com o dilúvio. E ninguém quis acreditar. E quando chegou o dia, a chuva começou, não parava, a terra começou a encher. Então lembraram-se de Noé, mas já era tarde, a arca já se tinha fechado. E assim pereceu todo o resto da humanidade. Quer você repetir o erro do passado? Quer você repetir o erro do passado? E o Senhor volta a me dizer, nestes sinais dos tempos, a multiplicação de iniquidade aumentou 3 vezes mais do que no tempo de Noé. O que está a segurar a terra, amado? É a misericórdia do Senhor. Ele não tem prazer na morte do ímpio.
Ele teve que eliminar o povo no tempo de Noé, porque era muito pecado. Mas ele enviou o filho. O filho viu o quão mau é Satanás. O filho disse: Pai, vamos ter misericórdia. Vamos lhes dar tempo para que eles se arrependam, porque o inimigo é mau. Vamos enviar-lhe o Consolador para lhes convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. E o Consolador está aqui entre nós. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence do pecado. Não é a Maria, não é os santos, mas é o Espírito Santo. O povo português tem que habituar a ter uma relação com o Espírito Santo, sem ver, mas crer, sem ver. Crer no Senhor, que amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Quer no Pai, quer no Filho, quer no Espírito Santo. A Maria fez o seu papel e ela recebeu o seu galardão. E você? E você? Qual é o galardão que você terá se você seguir a quem não tem a missão de expiar o teu pecado? Que receberás tu? A Jesus Cristo não receberás. E a cada alma que vai parar o inferno, o céu chora. Porque é o sangue de Jesus que pagou por você. Arrependa, povo português. Povo português, povo imigrante que também é fiel da Igreja Católica. Arrependei-vos, amados. Conhecerás a verdade e a verdade libertará. Leia a Escritura. Leia a palavra. Tenha comunhão com a palavra. Coma a palavra. Vivencie a palavra. E o Senhor se manifestará aqui. Eu tenho fé que sim. Porque é assim. Quando Ele vê alguém que está interessado nele, Ele manifesta o seu trono. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você, para mim também. Tenha fé, amados, em Jesus Cristo. Eu estou aqui para conduzir, seja lá quem quer, que quer receber hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou cá para orar por você e para levar. Eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um vaso que vou conduzir a Jesus Cristo. Ele é o caminho para o Pai. O único caminho para o Pai é Jesus Cristo. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. O poder de Deus é real neste lugar. O poder de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe falo, ele me está a ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui. Creia, amados, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe falo, ele está a ouvir.
Se você tem vergonha, eu quero te dizer, não tenha vergonha mais. A vergonha do diabo vai impedir-te de tomar posse daquilo que Deus quer para você. Se você quiser uma oração, você é bem-vindo. Eu vou orar consigo para a sua libertação. Para a sua libertação, para que você veja a glória de Deus na sua vida. Para que você veja a glória de Deus na sua vida. Ele está aqui para curar, para libertar, para guiar, para te instruir no caminho da mansidão e humildade. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou humilde e manso do coração. O manso do coração. Eu creio, amado, que se você der um passo de fé, a sua vida será transformada hoje. Creia somente. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida é transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração. O amor que precisa está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem e confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Amados, é uma oportunidade que o Senhor te está a dar para que você receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tenha vergonha, a vergonha é do inferno, para impedir você de tomar posse, de entrar na aliança com Jesus Cristo, entrar no plano de salvação de Deus. É um plano desenhado, é um caminho que Deus fez para que você um dia, quando sair por essa porta, você vai dar de frente com Jesus Cristo. Ele estará do outro lado à espera de ti. Esta é a porta estreita, amado. Saia da porta larga e receba Jesus Cristo. Entra na porta estreita. Ela dói, mas ela salva. É a santificação. A santificação dói. A santificação faz com que nós temos que largar a nossa vontade. Temos que largar a vontade do pai e da mãe, que é tudo isso que é o jugo do mundo. O amor ao mundo, o amor ao dinheiro. Então a porta estreita é Jesus Cristo. Você tem que largar tudo isso. E Ele te vai ensinar a viver no mundo, mas ser forte, a resistir às tentações, a ser moderado. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas nem todas as coisas te edificam. Ele te vai ensinar a ter um espírito de amor, para que você suporte
o seu irmão. Está bem? Mudar ali um bocadinho as pessoas. Já vamos embora. Sim, eu tenho um bebê a tentar adormecer, está bem? É? E então fica um bocadinho. Se puser um bocadinho mais baixo, não há problema. Eu já acabei. Nada. Deus abençoe. É bom sinal. Já viu tanto barulho que fazem aqui, não é? E o evangelho incomoda. Isto é tremendo, não é? É mesmo assim, meu filho de Deus. Querido, eu entendo. Nós sabemos como é que funciona o mundo do espírito. O mundo do espírito, Jesus Cristo incomoda. Mas eu oro para que quando chegar este dia, todos que estiveram aqui hoje, eu oro que se arrependam e mudem de pensamento, de sentimento, de atitude, para que realmente vejam a glória de Deus. Amém? Arrependei-vos, Martim Muniz, estou aqui no Martim Muniz. Arrependei-vos, Martim Muniz, todo o povo que me ouviu hoje. Eu deixei então essa mensagem para que o povo português que passou por aqui, ou que reside por aqui, se arrependa no nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, Martim Muniz. Até a próxima.